Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre a reunião do G20 que aconteceu durante esse último final de semana em Roma, na Itália, e que deu um pouco das bases para a gente poder entender mais ou menos quais são as novas propostas e as novas questões que vão surgir aí nas próximas décadas com relação não só à economia global, mas também às relações políticas que envolvem todas as cadeias globais de valor. Bom, pessoal, acho que é importante a gente falar, né, essa reunião do G20 que aconteceu agora nos dias 30 e 31 de outubro, né, nesse último final de semana que a gente teve, ela está sendo muito atrelada na mídia, né, e nos comentários que a gente anda fazendo a respeito dessas reuniões com a COP26. Né? A ideia inicial aqui do vídeo, inclusive, era a gente fazer um debate sobre o G20 e a COP26. Qual que é a grande questão? A COP26 ela termina em meados de novembro, se não me engano é dia 15 ou 16 de novembro que ela vai finalizar, e aí então a gente vai ter alguns resultados. Né? O G20 ele tá ligado com a realização da COP, mas de uma forma ou de outra ele buscava estabelecer mais os padrões mínimos sobre os quais as negociações iriam acontecer. Então acho um pouco arriscado fazer alguma constatação sobre resultados fáticos. Acho que é importante fazer análises, né? A professora Fernanda Manhota tem feito esse trabalho, né, também por meio da CNN, mas em outras fontes também, de fazer o balanço das negociações, como começou, como isso está se dando e tudo mais. E a gente resolveu aqui no canal, então, falar só do G20 e depois abordar a questão da COP em si, quando ela terminar, finalizar e tudo mais. Acho que dá pra gente começar perguntando o que é o G20, né? O que é isso, na verdade, né? Porque, na verdade, o G20 ele tem uma definição um pouco complicada pra gente, né? Já que o G20 é aquilo que em relações internacionais a gente chama, em diplomacia, política internacional, enfim, de coalizões. Tá? O que são as coalizões? As coalizões são reuniões de países, né, que se reúnem em razão da discussão de um tema, de um tópico, de uma informação importante, né, e que tem como objetivo, na verdade, realizar algum tipo de alteração num funcionamento já estabelecido do sistema internacional. Então a gente tem o sistema internacional organizado de uma determinada maneira, e essas coalizões elas se reúnem em torno desses temas, desses tópicos específicos que para alguns países são relevantes de serem redebatidos, reorganizados, né, refeitos de uma forma ou de outra. É nesse sentido que o G20 é apenas uma das inúmeras coalizões que a gente tem ao redor do mundo, que tendem de uma forma ou de outra a realizar, que pretendem, né, na verdade, realizar algumas mudanças no funcionamento de um sistema internacional que para esses países não precisa ser completamente reformado, mas sim ter algumas questões melhoradas ou que deveriam ser foco de atenção. Eu trouxe aqui alguns exemplos de coalizões para a gente entender essa discussão, como por exemplo, a gente tem como coalizões, né, relevantes o G4 da ONU. Né? Que é esse G4 da ONU? É uma reunião de alguns países que pretendem, de uma forma ou de outra, redebater, rediscutir a formação e a estrutura do Conselho de Segurança da ONU. Esse debate sobre o Conselho de Segurança ele é antigo e ele tem a ver com a quantidade de países com cadeiras permanentes, a quantidade de cadeiras no total, né, que propõe uma reforma aí da ONU e que tem reunido nas últimas décadas Brasil, Alemanha, Índia e Japão, né, em torno dessas discussões a respeito das mudanças no Conselho de Segurança da ONU. A gente tem uma outra coalizão, que é o chamado Quad, né? Que são 4 países que se reuniram com mais força a partir de 2017, embora o Quad tenha sido criado em 2007, para um diálogo estratégico de segurança. Esses países são os Estados Unidos, a Índia, o Japão e a Austrália, claramente no entorno da discussão a respeito do avanço chinês, né, o avanço geoestratégico chinês por aquela região. Né? A gente tem aqui na América do Sul também uma outra coalizão que, segundo a tradição aqui da América Latina, né, na verdade é uma coalizão que tem uma certa institucionalização, um certo grau de institucionalização. Isso significa dizer que ela é uma coalizão, mas ela tem um secretariado. Isso torna ela um pouquinho diferente das outras coalizões diplomáticas ao redor do mundo, que é o Grupo de Lima. É um grupo criado em 2017,
com a presença de 14 países do continente americano para tentar abordar a crise na Venezuela, né? Como eu disse, os dois primeiros, o G4 do Conselho de Segurança, o Quad, são um bom exemplo da informalidade. É aí que eu quis fazer essa distinção com relação ao Grupo de Lima, que tem um caráter de coalizão, mas ele é um pouco mais formal, ele é um pouco mais institucionalizado. Tem uma secretaria, tem um lugar para documentação, para discussões e tudo mais, né? Sendo que o Quad e o G4 se marcam justamente por não ter esse nível de institucionalização. Tem um cientista político argentino, Tomás Aguirre, eu ouvi um podcast dele, vou colocar aqui nas referências, tá em espanhol, mas muito interessante, sobre a COP26, sobre o G20, que ele fala que esses grupos não existem para além das reuniões. Né? O que marca as coalizões é justamente o fato de que elas não têm continuidade institucional de longo prazo, como algumas organizações internacionais, né, como a ONU, ou como processos de integração, que tem um secretariado-geral como a União Europeia, ou ainda alianças militares, como a OTAN, que tem uma institucionalidade, tem ainda uma ligação. O G20, então, ele é uma articulação de 19 países, mais a União Europeia, que se apresenta como um fórum intergovernamental, ou seja, um lugar justamente para que essas reuniões sejam realizadas e que por meio dessas reuniões possa, de uma forma ou de outra, se alcançar algum tipo de consenso com relação às questões econômicas e financeiras, né, do mundo, como, por exemplo, a estabilidade financeira global, a mitigação das mudanças climáticas e o desenvolvimento de forma sustentável. O G20 ele foi criado, vocês veem que eu estou aqui com a minha colinha, né? O G20 ele foi criado em 99, um período que também viu uma série de crises econômicas ao redor do mundo que chamaram a atenção para a necessidade da gente discutir, né, a conectividade da economia global. Era a época da crise das dívidas externas, a crise dos tigres asiáticos, a crise russa. Aqui no Brasil, aqui na América Latina, a gente teve uma série de crises relacionadas às dívidas externas e tudo mais, né, que chamaram a atenção, então, para essa interconectividade da economia global ali no fim do século XX. Né? Mas foi a partir da crise financeira de 2008, na verdade, que o G20 se tornou um âmbito relevante para discutir a economia global em substituição ao G7 ou ao G8, né, que só foi retomar fôlego agora depois do Brexit, em razão da presidência da Grã-Bretanha, mas que ficou meio esquecido aí entre 2008 e 2020. Né? Vou aproveitar com relação a isso para jogar uma ideia, né? A gente está querendo fazer alguns cursos de férias em janeiro, aqui também pelo canal, né? E um dos temas é a crise de 2008 e a política das grandes potências. Então fiquem espertos aí que a gente vai divulgar mais para frente essa questão, porque essa crise ela é um marco muito importante para a gente entender as respostas que foram dadas, né, à resolução dessa crise, inclusive envolver mais países nas discussões econômicas, como foi não a substituição, e vejam que isso é bem importante. O G20 ele não substituiu o G7 e o G8, que continuam se encontrando. Né? O G7, principalmente com a exclusão da Rússia depois de 2007. Mas ele se torna um mecanismo também irrelevante, também importante nessa discussão. E nesse último evento que aconteceu agora em Roma, nos dias 30 e 31 de outubro, a gente teve o 16º encontro do G20, desde a reestruturação do grupo em 2008, depois da crise financeira. Né? Ele teve como tema planeta, pessoas, planeta e prosperidade, e foi o primeiro encontro presencial do G20 desde 2020, né, já que no ano passado, em razão da pandemia, o encontro organizado pela Arábia Saudita foi realizado de forma virtual. A presidência dessa edição agora foi da Itália, que colocou como principais prioridades aquilo que eles chamaram de responsabilidades comuns globais, ou seja, a pandemia e o tema da saúde humana, as mudanças climáticas, o avanço da desigualdade e a recuperação econômica. Nas palavras da presidência italiana desse encontro do G20, a gente vive, né, na descrição deles do mundo, né, a gente vive numa era em que os problemas locais logo se tornam desafios globais e assim devem ser reunidos. Só para a gente passar uma informação importante, que provavelmente vocês viram isso no noticiário, né? Que os líderes da Rússia e da China não estiveram
presentes nesse encontro do G20, mas não foram só eles, né? Quais foram os países que enviaram chefes de Estado ou de governo? A Argentina, a Austrália, o Brasil, o Canadá, a França, a Alemanha, a Índia, a Indonésia, a Itália, a Coreia do Sul, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos da América, né? Esses foram os países que mandaram seus chefes de Estado e seus chefes de governo. Os países que enviaram representantes de nível ministerial foram a China, o Japão, o México, a Rússia e a África do Sul, né? Fora esses, a gente ainda teve o presidente da Comissão Europeia e a presidente a presidente da Comissão da União Europeia, né? A Ursula von der Leyen. É interessante a gente perceber que tanto Rússia como China estão passando por um recrudescimento da pandemia em nível nacional. No caso do México, o López Obrador, o presidente, é conhecido por não realizar viagens estrangeiras. E a gente tem uma certa instabilidade importante lá no Japão, agora com a troca de primeiro-ministro e esse processo estranho pelo qual eles estão passando. O caso da África do Sul, em específico, eu confesso que eu não consegui obter mais informações sobre isso, mas obtendo, acho que a gente pode trazer aqui também para o canal posteriormente. Bom, como resultado desse encontro, o G20 emitiu uma declaração conjunta de líderes que estavam lá reunidos, né, esses emissários dos países. E eu trouxe aqui alguns elementos importantes para a gente entender como que esses países estão enxergando a situação do mundo e qual a solução que eles estão apresentando, pensando que o G20 tem um foco econômico e financeiro muito importante. Ele não tem um foco muito voltado para causas sociais, para causas ambientais, mas ele tem um impacto muito importante por regulamentar, de uma forma ou de outra, o financiamento das atividades dos países ao redor do mundo. São 26 temas, e eu vou começar, ao contrário do que eu tinha feito aqui, com aqueles que receberam menos atenção por parte do G20, né? Então, por exemplo, a gente tem a parte de cultura, onde foi salientada a questão dos trabalhadores culturais, a importância da retomada das atividades e a proteção aos artefatos culturais, né, devido à falta de liquidez e de recursos de vários países. O apoio a viagens e a promoção, digamos assim, a promoção como o incentivo à promoção da digitalização da economia, no caso da área do turismo. O foco nas microtransações, no caso da inclusão financeira. A gente teve uma certa colocação sobre migração e deslocamento forçado, com foco no atendimento aos migrantes que já se encontram nos países, mas a restrição de fluxos ilegais de tráfico de pessoas, colocando, né, é interessante perceber aí que a previsão futura, então, para os ritmos de migração são de securitização desses fluxos, né? Ou seja, os países vão cada vez mais colocar esse tema como um tema de segurança, né? Ou seja, chamando esses fluxos de migração de fluxos ilícitos de migração e apresentando aí uma questão importante para a gente acompanhar no longo prazo. No caso da educação, eles colocam de forma bem importante a coordenação da educação no nível escolar com os empregos e as políticas sociais no entorno da digitalização da economia. A gente está fazendo esse debate aqui no Brasil hoje com a aprovação da Base Nacional Curricular, a BNCC, né, e o papel da digitalização também em focar apenas nisso, né, então é algo que a gente pode observar isso no longo prazo a ser observado, e a gente enxerga isso também na discussão que foi feita pelo G20 nas questões de igualdade de gênero e empoderamento feminino, que se restringiu de uma forma ou de outra a um tema muito importante, mas que não foi muito detalhado, que é a questão da lacuna salarial entre homens e mulheres, e uma ênfase importante que foi dada na inserção de mulheres nas ciências duras, né? Aquilo que eles chamam de STEM nos Estados Unidos, STEM, ou seja, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Esse foi o foco dado para a questão de gênero pelo G20, né? E aí também o apoio a países vulneráveis, sendo que principalmente o G20 aponta o seu apoio à alteração na lógica das reservas internacionais, sobretudo no FMI, para o atendimento desses países, né? Então, aqui só colocando, né, as questões mais rápidas para a gente poder aprofundar
em discussões que aí sim tiveram volume, né? Tiveram ênfase por parte do G20. Uma delas foi sobre a economia global, né? O que o G20 falou a respeito dos rumos dessa economia global que a gente está vivendo, né? O G20 colocou como importante a importância de manter o nível de vacinação alto no mundo todo, né, para que essa retomada econômica, para que esse mundo pós-pandêmico tenha uma certa garantia de que não vai sofrer, principalmente com novas variantes. Os países colocaram as novas variantes como uma preocupação econômica, né? A gente está vendo isso, inclusive, com o recrudescimento do número de casos, né? O aumento do número de casos significativo na Rússia, na China e no Reino Unido, né? Como isso tem impacto econômico para a recuperação sustentável dos países. Eles colocam uma percepção a respeito da inflação dos preços e uma importância dos países de refletirem a respeito, né, de promoverem pesquisas, né, e acesso a dados mesmo, se essa inflação ela é estrutural ou conjuntural, porque isso pode trazer problemas, né, para o comércio internacional, para o consumo transnacional no longo prazo, e atenção, às cadeias de suprimentos, sobretudo as de caráter global. Eu falo atenção porque esse tema das cadeias de suprimento, as supply chains, no mundo todo aparece recorrentemente nesse comunicado do G20, né, como um aspecto importante em temas, inclusive, que parecem não necessariamente serem temas voltados à questão apenas, não é, da economia global. Nesse sentido, é interessante o link que se faz com o estado da economia global e setores específicos. Por exemplo, a questão da saúde. O G20 reforçou o seu compromisso, enfim, de atingir o objetivo da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, de alcançar 40% das populações nacionais vacinadas contra o Covid-19 ainda esse ano, ainda em 2021, e até 70% da população mundial em meados de 2022. Nesse sentido é importante, né, parece... Não, mas como assim? 40% das populações nacionais não é 40% da população mundial? Nesse sentido não, porque quando a gente fala de 70% da população mundial vacinada, a gente está falando de um nível de distorção do dado muito importante, porque a gente pode ter, por exemplo, 70%, 80% da população vacinada em países como Uruguai, como Equador, como Eswatini, enfim, e ainda assim não ter nem 50% da população mundial vacinada, porque aí a gente está lidando com as populações de países como China, Índia, Estados Unidos, Brasil, Rússia, aqueles países que o professor Vanderlei Messias da Costa chama de países baleia. Tem um número enorme de população e que podem encontrar desafios, né, para vacinarem, ou ainda países que não têm a vacinação como obrigatória, né, que é o caso dos Estados Unidos, os problemas que eles estão enfrentando atualmente lá nos Estados Unidos com relação a isso, né? Ao mesmo tempo, a questão da saúde para o G20 envolveu a criação de uma força-tarefa que reúna as áreas de saúde e a área financeira, apontando para essa visão de um grande mercado da saúde que se abre agora, transnacional, enfim, pautado por regras e lógicas aos quais os países do G20, principalmente aqueles com maior PIB, vão prestar atenção. Coisa que envolve, vejam, a gente está falando de tópicos que não envolvem apenas a economia de países da Europa ou da América do Norte, mas também a Rússia e a China, né? Principalmente a China, que a gente vem falando tanto da diplomacia das vacinas, diplomacia das máscaras e por aí vai, ou seja, né, a regulamentação desse mercado global e a sua conexão com a área financeira. Isso a gente também enxerga no desenvolvimento sustentável, em que o G20 falou que apoia o desenvolvimento do continente africano e o combate aos fluxos ilícitos financeiros, né? Então foi bem interessante porque a África aparece num parágrafo inteiro do G20, né, como foco, obviamente, né, aí como foco de atenções, tanto da Europa como dos Estados Unidos, quanto da China, enquanto um potencial mercado consumidor e que, portanto, tem que ter acesso à financiarização da economia, né? Tem que ter recursos para você poder consumir. E aí que a gente vai formando cada vez mais essa impressão de que a África é realmente o próximo continente onde a gente vai ver se materializarem cada vez mais essas disputas por mercado, que não significa um conflito entre os países, né? Mas estratégias, práticas, táticas que podem ter como finalidade principal
justamente essa discussão sobre acesso a recursos e consumo cotidiano, né? Isso aparece também na discussão sobre a arquitetura financeira internacional que o G20 promove, já que ele põe um foco importante nas reformas do Fundo Monetário Internacional, principalmente a respeito da liberalização e administração de fluxos de capitais, incorporando a declaração emitida lá no final, vou colocar aqui entre aspas, né, a citação direta, a necessidade de alinhar todas as fontes de financiamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável, criando uma plataforma comum para os investimentos ao redor do mundo. Isso a gente enxerga também no outro tópico, que é a segurança alimentar, nutrição, agricultura e sistemas de alimentação, em que o G20 coloca de novo aquela questão que eu tinha falado mais cedo da cadeia global. Eles colocam a questão da cadeia global de consumo de alimentos ligada aos desafios, tanto das mudanças climáticas quanto da perda da biodiversidade, um elemento que pode se tornar, né, já vem se tornando de uma forma ou de outra, algo mais importante, né? Foi discutido muito e apareceu muito na mídia a questão da taxação internacional, a criação, enfim, de uma lógica de taxação de empresas, mas principalmente da economia digital, né? Essa discussão busca atacar os desafios da digitalização da economia de forma a estabilizar o sistema financeiro internacional, algo que tem a ver também com a discussão que eles realizam sobre economia digital, educação superior e pesquisa. Como eu disse, né, o foco no STEM, na área dura, para justamente discutir e observar essa transformação digital da economia. Nessa área de economia digital, educação financeira superior e pesquisa, eles colocam não só a importância da transformação digital da economia, da produção, dos processos, dos serviços e dos modelos de negócios, mas a importância dos padrões internacionais de aumento da produção dos consumidores, o desenvolvimento das habilidades digitais e a instrução digital da população como um todo, com foco na segurança digital por meio da cooperação bilateral e multilateral para evitar golpes, para aumentar, na verdade, a segurança, evitar crimes cibernéticos e aumentar a segurança digital e cibernética, não só dos países, mas também dos consumidores, como algo bem importante. Isso envolve também discutir a questão da produtividade, um outro elemento trazido pelo G20 de forma bem importante, em que se discute políticas que permitam o crescimento sustentável e a produtividade, garantindo os benefícios da digitalização da economia para todos os países e setores, elemento importante para os países em desenvolvimento, porque vocês percebem, essa lógica, né, de economia digital e tudo mais, ela é típica dos países centrais, mas nem sempre ela é um elemento factível para os países em desenvolvimento, o que torna importante a discussão sobre o emprego e a proteção social. Um outro tópico importante, vocês percebem que eu estou entrando nos adensamentos, né? Em que o G20 aponta algumas preocupações importantes, como, por exemplo, reduzir as desigualdades, erradicar a pobreza, apoiar a transição de empregos da economia industrial para essa economia digital e verde, né? A reintegração do mercado, dessas pessoas ao mercado de trabalho em outras funções, inclusive ligado aí ao aumento da estimativa de vida das pessoas, e principalmente algo que pode nos afetar diretamente aqui no Brasil, a reforma de marcos legais para novas formas de trabalho, né? Um elemento importante que tem a ver com a discussão sobre dumping, né? Ou seja, as práticas de baixar o preço em razão de práticas desleais de concorrência, né? Essa questão da regulação ela parece muito importante também na discussão sobre comércio e investimentos, né? O papel da transparência e da não discriminação nacional, sobretudo no setor de serviços e investimentos, como a gente andou vendo na guerra comercial que envolveu Estados Unidos e China, e também na parte de investimento em infraestrutura, em que eles colocam a importância da mobilização de capitais privados para esse investimento e a necessidade de regulamentação importante, né? Isso aparece também nas políticas para a transição da economia e a criação de um ambiente financeiro sustentável. Vou colocar aqui uma citação direta, né? As análises macroeconômicas de riscos derivados das mudanças climáticas devem ser realizados, mas também aquelas que levam em conta custos e benefícios dos diferentes tipos de transição e o impacto macroeconômico e distribucional das estratégias de prevenção de risco e políticas de mitigação que podem ter como efeito o aumento da desigualdade, né? Então, que é uma questão
importante da gente colocar, né? Essa questão da regulação também aparece na questão da regulação financeira, e aqui aparece um ponto importante, que é a preocupação do G20, que aparece também com relação às práticas de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação, que é a questão das stablecoins, né? Pela primeira vez, acho que aparece ali no G20 essa questão das bitcoins que são lastreadas por recursos ativos, né? Ativos financeiros e econômicos bem importantes. E eles colocam que nenhuma stablecoin, né, nenhuma bitcoin pautada por, né, assim, balizada, né, lastreada em recursos financeiros reais, deveria iniciar a sua operação antes de haver uma preparação legal e regulatória sobre o funcionamento no mercado mundial global desse tipo de financiamento, desse tipo de moeda, né? Parece ser um recado para países como El Salvador, que estavam observando nas bitcoins a possibilidade de fugir de restrições do mercado financeiro internacional, mas que realmente vão encontrar dificuldade em razão dessa atenção que está sendo dada a eles, né? Acho que nesse sentido é importante a gente pensar em tópicos, enfim, que se tornaram cada vez mais importantes, como o tópico da anticorrupção, né, em que o G20 se comprometeu a negar porto seguro a agentes de corrupção pública e privada, e também congelar seus recursos, né, promovendo a conduta de integridade no setor privado, algo que a gente pode ver traduzido de uma forma ou de outra em alguma outra discussão. E aí, por fim, 3 pontos que eu acho que são aqueles que mais importam de uma forma ou de outra, porque tem mais impacto nas discussões, e receberam mesmo na declaração uma importância maior, né, que é a questão do meio ambiente, das cidades e da energia do clima. Com relação ao meio ambiente, já nesse espírito de preparação para a COP26, que está começando essa semana lá no Reino Unido, o G20 colocou muita ênfase na questão da perda da biodiversidade e na ênfase importante com relação ao impacto das cadeias globais de valor de transporte, de consumo, de serviços, enfim, justamente nesse processo de eliminação da biodiversidade ao redor do mundo. Então, a gente percebe que, sendo uma reunião ministerial e de líderes de governo para discutir a economia, a gente começa a ver a questão financeira aparecendo com cada vez mais importância. O que eu quero dizer com isso? A gente começa a ver que o financiamento dessas atividades, o acesso a recursos, vai começar a ser pautada justamente nessas discussões. Porque, por exemplo, uma das metas colocadas pelo G20 é ter 30% das terras do globo e 30% dos oceanos e mares conservados ou protegidos em 2030, daqui a 9 anos. Então, uma meta ambiciosa e que vai, de uma forma ou de outra, limitar a possibilidade de uso da terra e dos mares ao redor do mundo, né? Assim como o reforço da criação de um instrumento da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a UNCLOS, né, que seja juridicamente vinculativo sobre a conservação e uso sustentável da biodiversidade de áreas para além das jurisdições nacionais. Esses 3 conjuntos pegam numa parte extremamente geopolítica, que é a definição de em quais espaços será possível ou não será possível aos países atuarem economicamente. Essa discussão sobre o mar a gente já fez aqui no canal e ela aparece como algo bem importante porque ela envolve redes de circulação, fluxos, né, discussões, comércio internacional, enfim, outros debates importantes que vão aparecendo aí no meio do caminho e aparecem como elementos importantes, assim como as cidades, né? E aqui tem uma discussão importante. Ao longo de todo o documento, o G20 colocou aquela questão que eu coloquei ali no começo, de que os problemas são globais, mas a atuação é local, né? E aí parece que a ênfase deles não vai ser tanto no financiamento de iniciativas nacionais, mas sim com foco em cidades e, em específico, em cidades intermediárias, ou seja, aquelas que eles classificam como cidades entre 50 mil e 1 milhão de habitantes. Como que eles vão atuar? Por meio do consumo consciente e redução da emissão de carbono, com apoio especial a ações locais de mitigação e adaptação climática nessas cidades de médio porte, na definição
do G20, tá? Não é a mesma do IBGE. Então, eles colocam ênfase nessas áreas intermediárias, que são as áreas mais desindustrializadas, que perderam dinamismo econômico em razão da transnacionalização da economia e tudo mais, né? Parece ser algo bem importante. E por fim, a gente chega na discussão sobre energia e clima, que envolve temas muito variados, e aqui até me surpreendi um pouco com relação a isso. E aqui a gente tem três pontos importantes para a gente discutir. Vou passar rapidinho por eles, que já tem 30 minutos de vídeo aqui, mais de 30 minutos de vídeo. Então, só para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo, né? Um ponto bem importante foi a aceitação da validade científica por todos os membros do G20 da previsão de aumento de 1,5% graus Celsius, né, 1,5 graus Celsius das temperaturas globais. Por que isso é importante? Porque isso foi um passo muito relevante para as negociações da COP26. Qual que é o ponto? A discussão é, muita gente ficou desapontada com essa aceitação de um valor pequeno, né, já que várias previsões já colocam a questão de aquecimento das temperaturas em até 2 graus Celsius. Né? Mas esse ponto é muito importante, porque cria-se uma plataforma em que os 20 entes envolvidos, né, os países mais a Comissão Europeia e a União Europeia, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia, a União Europeia, reconhecem que trata-se de um aquecimento de 1,5%, 1,5 graus Celsius. Então todos eles estão no mesmo terreno, estão na mesma plataforma. Claro que todos nós gostaríamos que eles reconhecessem que 2 graus o aumento das previsões mais atualizadas, né, se não mais, senão até 3,5. Mas, nesse sentido, talvez seja melhor que todos os países do G20 aceitem uma meta menor, né, 1,5 graus Celsius, do que alguns países apenas, e não todos, aceitarem 2 graus. Por quê? Porque aí você cria uma base mais ampla, você cria uma aceitação coletiva, e a partir daí você pode atuar com relação a práticas específicas. Porque forçar nos 2 graus faria com que alguns países falassem, não, então eu não participo de nenhuma iniciativa. Né? A gente deveria, né, contar com essa percepção mais catastrófica mesmo, né, para boa preparação, mas já foi uma grande vitória do G20 isso, ainda que a gente fique desapontado, né, enquanto sociedade. Foi muito divulgado também a decisão de diminuir os subsídios governamentais ao uso e extração de combustíveis fósseis, mas principalmente a ênfase maior foi na questão da segurança energética, ou seja, a manutenção dos fluxos sem perturbação, a estabilidade dos mercados e a relação com a abertura de novos mercados energéticos que não quebrem a lógica dos outros mercados já pré-existentes. Né? Alguns aspectos que eles colocaram aqui, vejam, na rubrica de energia e clima, né? O compartilhamento de fontes intermitentes de energia, de forma que todos os países tenham acesso, o estoque de energia, como a de energia eólica, flexibilidade dos sistemas que mudam padrões climáticos, o aumento dos desastres, né, das condições extremas causadas pelas mudanças climáticas, que causam efeitos macroeconômicos profundos, o desenvolvimento responsável de outros tipos e fontes de energia, aqui tentando reduzir o apelo da energia nuclear e a proliferação nuclear, de tecnologia nuclear ao redor do mundo em razão das mudanças climáticas, a manutenção das cadeias de fornecimento de forma confiável, responsável e sustentável, aqui tem um ponto importante, de minerais e materiais críticos, assim como de semicondutores e tecnologias relacionadas. Né? E aqui, nesse ponto, a gente tem uma discussão importante que tem criado algumas tensões no cenário internacional, que é o fornecimento, né, desses materiais e desses semicondutores, que são a base, que se tornaram recentemente commodities, mas que são a base do funcionamento da economia digital. Haveria muita coisa a comentar a respeito disso tudo, mas acho que só trazer esses pontos já apresenta para a gente uma percepção de como os países globais enxergam a nossa realidade, né? Como que essas 20 maiores economias do mundo, mais a União Europeia, mais a Comissão Europeia, enxergam de uma forma ou de outra a nossa realidade.
muitos desafios, principalmente para uma região não tão envolvida nessa economia digital, como é o caso da América Latina e do Caribe. Mas aí a gente vai avaliando, vai observando, né? Quem sabe no ano que vem a gente faz um novo vídeo sobre a reunião do G20, que é anual, né? E a gente compara mais ou menos com o que a gente falou aqui. E principalmente a preparação para 2024, quando esse encontro vai ser aqui no Brasil. Tá bom, gente? Acho que era isso, mais informativo, né, para a gente trazer os principais pontos, e aí a gente vai discutindo ao longo da semana, tá bom? Tendo ideias, críticas, sugestões, dúvidas, já sabe, coloca aqui nos comentários, e a gente se vê na sexta-feira. Até mais!